Então, dado outro exemplo aqui, né, um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas, nós queremos procurar, é um sistema linear homogêneo, eu quero procurar aqui o subespaço solução desse sistema. Então, eu escrevo o sistema na forma matricial AX igual a zero, e aí, o primeiro passo, né, como eu estou com uma 3 por 3 aqui, eu posso calcular o determinante de A, e nesse caso vai dar zero. Então, 0, 0, 0... não vai ser a única solução, né? Eu não vou ter como solução somente a trivial. Então, eu quero saber quem é o subespaço solução desse sistema. Então, eu preciso procurar quem seria uma solução. A nossa opção seria, então, plano, passando pela origem, ou reta, passando pela origem. Para mim saber qual é, fica mais fácil identificar escalonando a nossa matriz. Então, eu vou escalonar a matriz, né? Aqui tá fácil, né? Considerando esse primeiro termo aqui como pivô, eu vou zerar os outros dois, essa linha aqui eu vou somar a linha 1 com a linha 2, então aqui nós temos 1, menos 2 e 0. Não vou colocar aqui a matriz aumentada, porque só vai ter zeros e eles vão permanecer. Então, eu vou continuar somente com a matriz A. Então, a linha 2 eu vou somar, então vai dar 0, menos 1 e 2, e vou permanecer com a última porque já zerou, 0, 1 e menos 2. O próximo elemento, né, que eu posso considerar como pivô é menos 1, que eu teria que multiplicar por menos 1, mas eu não vou fazer isso agora não. Então, para mim anular o elemento de cima dele, eu posso fazer aqui o L1 menos o 2L2. E para mim anular o de baixo, eu posso fazer o L3 mais o L2. E aí, então, nós vamos ficar com L1 menos 2L2, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. L1 menos 2L2, aqui vai ficar menos 4. Aqui continuamos com 0. Vou multiplicar por menos 1 de uma vez aqui. 1 e menos 2. Aqui eu multipliquei por menos 1. E a de baixo vai ficar, só somar, né? Vai ficar 0, 0, 0. Nós já sabemos que uma linha anular, já que o determinante deu igual a 0, né? A matriz não vai ser invertível. Então, pronto, aqui está a forma escalonada reduzida, e aí realmente uma linha se anulou. A gente consegue aqui um pivô que a gente pode relacionar com a variável x, um pivô que a gente pode relacionar com a variável y, e aqui nós não temos o pivô para a variável z. Então, nós vamos chamar o z de um alfa qualquer, e aí procurarmos a solução em função de z. Aqui nós teríamos para essa linha aqui, y menos 2z igual a 0, como z igual a alfa, que nós vamos ter y igual a 2 alfa. E para essa linha a gente tem x menos 4z igual a 0, ou seja, x igual a 4 alfa. Então, qualquer ponto x, y, z, solução desse sistema, ele vai se escrever como x, que é 4 alfa, o y é 2 alfa e o z é alfa. Ou seja, ele é escrito da forma alfa que multiplica 4, 2, 1. Aqui então nós temos um vetor, a solução desse sistema vão ser múltiplos, porque esse alfa é esse escalar, do vetor 4, 2, 1. Isso é uma reta, né? Eu pego o vetor 4, 2, 1 e faço todos os múltiplos possíveis na direção dele. Quando o alfa for 0, a gente está passando pela origem. Então, o que nós obtemos aqui é uma reta passando pela origem. Esse é o subespaço gerado, então, pela solução do sistema AX igual a 0. O que a gente tem, então, é que esse vetor 4, 2, 1... ele gera o subespaço. É através dele, pelos múltiplos dele, que eu vou gerar essa reta. Esse vetor a gente chama de gerador. Um vetor único, conjunto formado por um único vetor, nós já sabemos que é LI. Então, aqui nós temos um conjunto de vetor, né, formado por um único vetor, LI, né, formado somente pelo vetor 4, 2, 1. O conjunto de vetores de um único vetor nulo, não nulo, é LI. E aí, então, quando a gente tem um vetor ou um conjunto de vetores que gera
Um subespaço e LI, a gente fala então que esse conjunto de vetor forma uma base para esse subespaço. Eu ainda não defini essas coisas, mas eu já queria ir introduzindo aqui com vocês esses conceitos. Ele gerou o subespaço, porque é através dele que você consegue todos os múltiplos. Ele é LI e a definição de base é: se gerar um subespaço e for LI, forma uma base. O número de vetores da base é a dimensão do meu subespaço. Então, a gente fala que esse subespaço W, formado pelo conjunto de vetores x, y, z, tal que isso acontece, e aqui logicamente o alfa pertence aos reais, é um subespaço de dimensão 1. A dimensão de W é 1, porque a base dele é formada por um único vetor. No exemplo anterior, esse único vetor era o vetor nulo. Nesse caso, a gente fala que a dimensão é 0, tá bom? É um único ponto. Aqui nós temos uma reta, então, com dimensão 1. Eu vou usar o GeoGebra para a gente visualizar, então. Nós vimos que, então, esse subespaço W, ele é um alfa que multiplica 4, 2 e 1, tá? No GeoGebra eu vou, então, colocar o vetor, vou chamar de V aqui, na minha entrada, o vetor V igual a 4, 2 e 1, então, esse seria o vetor que vai gerar. Se eu pego esse vetor V e multiplico por uma variável, que eu não vou colocar alfa, porque o GeoGebra não reconhece ela, tá? Eu vou colocar aqui V vezes um vetor T, vezes uma constante T em vez de alfa. Aí, olha só o que acontece. Eu vou ter todos os múltiplos do meu vetor V, vai ser essa reta, né? Eu vou colocar aqui o plano do chão para... Não sei se fica melhor ou pior. Então, nós vamos ter esse subespaço, vai ser essa reta aí, passando pela origem na direção do vetor V.